Queridas companheiras, boa noite. Que bom, nós conseguimos conectar e nos conectar para mais uma reunião maravilhosa. Vocês sabem que a semana que vem é o dia da nossa distribuição das cestas básicas. E nós temos, assim, completas 100 cestas básicas. Nós temos umas 40 cestas precisando muito de arroz e café. E temos mais 50 que nós precisamos de todos os itens. Então, nós gostaríamos de pedir um esforço de todos vocês para que doem o que puderem. O arroz ou o café, ou quem sabe, uma cesta básica completa, ou diferentes itens da cesta básica, para que a semana que vem nós tenhamos as 200 cestas básicas completinhas para a gente distribuir para nossas queridas famílias carentes. E não vamos esquecer daquela trovinha que diz assim: do outro lado da vida, lá no além, a dor que mais agonia é não ter feito na terra todo o bem que se podia. Muito bem. E nós estamos agora planejando, já está quase pronto o planejamento para o início das nossas aulas online. Curso forte de formação de trabalhadores espíritas. E dia 22 de fevereiro, às 20 horas, a primeira aula. E nas redes sociais, no Afracis Oficial, nos nossos grupos, nós estamos enviando comunicados, recomendações, para que vocês possam se inscrever. Procurem lá. E vamos, então, recomeçar a aprender, vamos recomeçar a conhecer um pouco mais da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E hoje, a palestra é com Antônio Furlan Filho, que vai falar sobre a fé que transporta montanhas. Que Jesus o abençoe e o envolva na sua luz. E vamos agora iniciar a prece inicial com o Toninho. Muito bem, queridos companheiros, boa tarde. Vamos então fechar os nossos olhos e nos dirigimos a Jesus, dizendo a Ele que guardamos em nossos corações a esperança viva de dias melhores. Por enquanto, respeitando os protocolos, nós estamos em casa, Senhor, procurando nos guardar, mas esperamos nas bênçãos de nosso Pai que isso também passe. E pedimos, Jesus, que nós possamos nesse instante visitar o lar de todos aqueles que conosco estão conectados para a realização
deste momento espiritual. E pedimos que o Senhor possa projetar as bênçãos do seu coração generoso, queimando as energias negativas em todos os lares, iluminando cada canto de cada cômodo, deixando as casas, Senhor, as residências iluminadas, serenas, perfumadas, para que nós possamos em família viver momentos de paz e de harmonia. Pedimos à Mãezinha de Nazaré que possa colocar suas mãos dadivosas em nossos corações, para que mais sensibilizados nós possamos acalmar nossas preocupações, serenar os nossos corações, tranquilizar as nossas mentes, na certeza de que junto a Ti, Jesus, nós haveremos de levar por vencida mais esse momento preocupante. Francisco de Assis, profeta Zacarias, irmão Misael, abençoe o nosso propósito, empresta-nos forças e coragem para que, independente das preocupações, nós possamos caminhar fortes, resolutos e abençoados pelas bênçãos de Deus, nosso Pai. Que Ele possa abençoar a cada um de nós, agora e sempre. Graças a Deus e também a Jesus. Assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Afracis no YouTube. É muito bom estar aqui esta noite com todos vocês para fazer um comentário com base no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda de forma virtual, né, mas com as esperanças renovadas, já que a vacinação começou. Ainda vai demorar um tempo para que todos nós possamos tomar a vacina, mas isso daí já dá uma renovada na nossa esperança, no nosso bom ânimo, para que um dia as nossas reuniões presenciais sejam retomadas, nós possamos fazer um comentário ao vivo aí, em frente à plateia, olho no olho, que é uma sensação muito mais agradável do que por vídeo. Mas, por enquanto, é o que nós temos, é o sistema aí virtual, então vamos aproveitar da melhor maneira possível. Bom, pessoal, o tema sobre o qual eu vou falar hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Todo mundo deve ter ouvido já essa passagem do Evangelho. Eu vou ler, mas é só uma frase, pessoal, não se irritem, que fala resumidamente o que Jesus diz sobre essa passagem. Ele diz o seguinte: eu vos digo em verdade, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para acolá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Bom, o que Jesus quis nos dizer com essa passagem aí do Evangelho?
ele fala basicamente da fé. Agora, o que é a fé, né, pessoal? A fé é você acreditar em alguma coisa. Então, para falar desse tema, eu vou dividir em 2 tópicos. O primeiro ponto é a fé material, a fé em si mesmo. E o segundo ponto é a fé religiosa, que é inerente ao espiritismo e a qualquer outra religião. Bom, sobre a fé em si mesmo, pessoal, ela é essencial, né? Porque se nós não acreditamos em nós mesmos, quem vai acreditar? A nossa mãe, o nosso pai, eles sempre acreditam em nós. Nós temos que acreditar em nós mesmos, nós temos que acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade para poder desenvolver algum tipo de tarefa, para atingir um objetivo na vida, para atingir um sonho na vida. Porque se você já começa o jogo achando que vai perder, então realmente você vai perder. Você não pode entrar em campo, imagina um jogador de futebol, de basquete, qualquer outro esporte, que já entra em campo desanimado, achando que não é capaz, achando que não vai conseguir vencer o jogo. Provavelmente ele não vai conseguir, ele não vai dar o melhor dele. Por quê? Porque ele não está acreditando nele mesmo. Como é que ele pode contribuir, como é que ele pode sair vencedor se ele não acredita nele mesmo, né? Então, ao invés de ficar falando e falando e falando, eu achei interessante trazer para vocês um exemplo concreto de um filme que inclusive é baseado em uma história real. Esse filme aqui, para quem não conhece, chama Rudy. É um filme de 1993. Ele conta a história desse rapaz, que é o Rudy, que era um rapaz magrinho, baixinho, pequeno, mas que sempre teve o sonho de jogar futebol americano. E para quem conhece esse esporte, sabe que a maioria dos jogadores são gigantes, são imensos, são fortes. Isso por si só já tornava o sonho dele um tanto quanto impossível de ser realizado. E ainda por cima, ele queria jogar futebol americano, o sonho dele era jogar pela Universidade de Notre Dame. Essa universidade aqui, que inclusive foi esse filme que me inspirou a muitas coisas na vida. Eu gosto dessa universidade só por causa desse filme. Tem até o chapéu aqui, o Fighting Irish, que é o irlandês brigador aqui, que é o símbolo da faculdade, do time de futebol americano. Enfim, e para completar, era muito difícil de se entrar nessa universidade, você tinha que ter boas notas, e ele era um péssimo aluno. Passava de ano ali no limite, inclusive depois que ele terminou ali o colegial, né, que a gente chamava high school, que ele foi diagnosticado com dislexia, que é uma doença que, dentre outras coisas, atrapalha ali a atenção, a concentração e dificulta ali o aprendizado do aluno. Mas ele não desistiu, todo mundo tirava sarro da cara dele, os irmãos ficavam zoando com ele toda hora, o pai e a mãe reconheciam ali que ele não tinha capacidade física nem intelectual para entrar na Notre Dame, que era uma universidade, não, continua sendo uma universidade muito renomada nos Estados Unidos, mas ele não desistiu do sonho dele, foi atrás dos estudos, fez ali um tipo de um cursinho especial para poder atingir as notas que ele precisava para entrar na faculdade. Depois de, acho que 4 anos, salvo engano, ele conseguiu entrar na Universidade de Notre Dame e foi querer jogar no time de futebol americano. Naturalmente, ele não foi aceito, começou a trabalhar como ajudante lá no estádio do time, até que, enfim, ele conseguiu uma chance para treinar com o time principal dos jogadores de futebol americano. Ele treinava, se dedicava, apanhava todo dia, porque ele era pequeno, porque ele era fraco, porque ele não conseguia ali encarar os brutamontes lá do time, mas ele não desistia, e essa persistência que ele tinha, essa força de vontade, essa fé em si mesmo que ele tinha, acabaram conquistando lá o técnico do time, que finalmente se dispôs a dar uma chance para ele no ano seguinte, só que aí o técnico saiu do time. Chegou um novo técnico que naturalmente falou, não, eu vou botar esse nanico aí para jogar, o que é isso? Não tem a mínima condição, você pode treinar à vontade, se esforçar, mas você não vai jogar. E aí assim foi durante toda a temporada daquele ano de futebol americano, até que chegaram na final do campeonato universitário, e ele naturalmente não havia entrado 1 minuto sequer em campo, mas a história dele havia sido publicada no jornal da faculdade, então todo mundo que estava no estádio sabia quem era Rudy. E quando o jogo se aproximava do final, todo o estádio começou a gritar o nome dele, pedindo que o técnico o colocasse no jogo. O técnico ali não queria colocar, mas os próprios jogadores do time pediram e o técnico acabou colocando o Rudy em campo. O time já estava ali com uma vantagem, já estava praticamente com o jogo ganho, mas ainda assim no último lance do jogo, quando o time adversário estava com a bola em mãos, quem entende aí um pouco de futebol americano, o
quarterbacker do outro time estava com a bola em mãos para fazer um lançamento, ele foi interceptado pelo Rudy. E ali naquele instante o jogo terminou, porque faltavam poucos segundos, e o time de Notre Dame foi campeão. E ele foi carregado nos braços ali pelos colegas do time, todo mundo feliz que ele fez uma jogada que terminou o jogo. Ele finalmente conseguiu entrar em campo depois de muitos e muitos anos de persistência, de muitos anos acreditando que ele tinha o potencial para jogar no time de futebol americano dos sonhos dele. Ele finalmente conseguiu atingir aquele sonho que ele tanto almejava. Depois de muito esforço, depois de muita dedicação, ele finalmente conseguiu. É um filme realmente inspirador. Eu assisti esse filme acho que umas 2, 3 vezes, pretendo ver de novo para me relembrar de todos os detalhes, porque realmente é um filme bem interessante e mostra como é importante que você tenha fé em você mesmo, porque se ele não tivesse fé nele mesmo, ele jamais teria seguido adiante. No primeiro obstáculo que ele enfrentasse ali, ele teria desistido e teria ficado lá na cidade natal dele, trabalhando nas indústrias locais, assim como o pai fez e os irmãos fizeram, enfim. Ele realmente foi um exemplo de superação, um exemplo de fé em si mesmo, porque se ele não acreditasse em si mesmo, como eu já falei e repito aqui, ele jamais teria atingido esse nível, jamais teria realizado esse grande sonho que ele tinha e finalmente conseguiu. Essa é uma história real, baseada em uma história real. Esse filme ainda está na Netflix, se vocês tiverem um interesse de assistir, eu recomendo bastante. É um filme que já tem 28 anos, mas ele é um filme atemporal, que serve para qualquer época, ou seja, vai incentivar, se você está meio aí cabisbaixo, achando que você não consegue, etc e tal, atingir aí um objetivo, uma meta, seja ela qual for, veja esse filme, porque ele vai colocar você para cima, vai fazer você pensar, refletir e acreditar em você mesmo para buscar aquilo que você tem tentado ao longo do tempo. É bem interessante e bem ilustra esse ensinamento de Jesus, ou seja, você tem que ter fé em você mesmo. Se você tiver uma fé ali do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para que você consiga realmente seguir adiante, enfrentar os obstáculos e pelo menos tentar atingir ali o seu objetivo. E aí também, pessoal, tem um outro aspecto da fé, que é a fé religiosa, né? Que é inerente aqui ao espiritismo ou a qualquer outra religião. Mas aí nós temos uma diferença, né, pessoal? Nós temos a fé cega e a fé raciocinada. O que é a fé cega, pessoal? É aquela fé que pode ser traduzida nos dogmas das religiões. Por que é assim? É assim porque Deus quis, porque é assim porque entendeu? Algo que não tem explicação. É uma verdade que é colocada como absoluta, como universal, que não admite questionamentos e não tem nenhuma explicação lógica. Então isso é o que a maioria das religiões prega. É assim porque é assim, sempre foi assim, está na Bíblia, está no Evangelho e pronto, não tem discussão, acabou. E em contrapartida nós temos a fé raciocinada, ou seja, aquela fé que busca uma explicação lógica para as coisas, aquela fé que busca demonstrar como se chegou até aquela conclusão. Essa é a fé que embasa o espiritismo. O precursor aí da fé raciocinada foi São Tomé, né? Aquele que não acreditava que Jesus tinha aparecido para os apóstolos depois que ele havia desencarnado, aquele que quis colocar o dedo lá na ferida de Jesus para saber que realmente era ele que estava lá, para ter aquela certeza absoluta. Foi ele que foi o precursor dessa fé raciocinada. E um dos maiores exemplos da fé raciocinada foi o Allan Kardec, né? O fundador do espiritismo. Ele era uma pessoa muito renomada no ramo da educação, lá na França, e com o surgimento de diversos fenômenos espirituais, digamos assim, na época, muitos deles fraudulentos, ele começou a se interessar por essa parte espiritual, aquele fenômeno das mesas girantes, as mesas flutuantes, né, que era comum na época, que as pessoas que tinham mediunidade faziam as mesas flutuarem pela sala, enfim, etc. E tal. Isso despertou o interesse dele sobre essas coisas, e resumindo, né, bastante aí a história, foi aí que começou o espiritismo. Ele começou a pesquisar, e aí teve contato com diversos médiuns, começou a estudar o assunto, até que teve ali contato com o Espírito da Verdade, e surgiu então a doutrina espírita, a codificação, todos os livros básicos que foram na época de Allan Kardec, que compilou tudo aquilo. Enfim, é claro, isso é um super mega blaster resumo de tudo. Tem o filme Kardec, para quem não assistiu ainda, é importante assistir, para você compreender ali como é que surgiu
a doutrina espírita, quem era Allan Kardec, né? Ele não era um Zé Mané qualquer, ele era uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa estudada, reconhecida pela sociedade parisiense da época, então isso dá bastante respaldo ali a tudo aquilo que ele fez e que hoje resultou na doutrina espírita que nós conhecemos. Então é importante também que vocês vejam esse filme, caso não tenham visto ainda. E tem uma passagem do Evangelho que bem resume essa questão da fé raciocinada, que diz o seguinte: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, não basta a gente simplesmente acreditar em alguma coisa, nós temos que compreender aquela coisa, saber exatamente o porquê daquela afirmação, daquele fato. É isso que o Espiritismo prega. Que o Espiritismo é religião, ciência e filosofia. É o tripé que sustenta o Espiritismo. Em tudo nós procuramos ter uma explicação lógica. Quem já leu o Livro dos Espíritos, por exemplo, que é um livro composto de perguntas e respostas, lá nós temos os mais variados assuntos, e é bem interessante, porque sempre há uma explicação para cada uma das respostas, não é simplesmente, tal coisa é assim? Sim, não. Tem uma explicação, uma razão ali, um fundamento, e é assim que nós devemos ser. Nós devemos sempre procurar uma explicação para as coisas, não aceitar aquilo que nos é colocado, que nos é imposto, seja lá por quem for, seja lá aonde for. E a questão da fé religiosa é importante porque nós temos que ter em mente o seguinte: Jesus é o nosso irmão maior que está sempre conosco, ele sempre nos dá todo o amparo de que nós necessitamos, e nós temos que ter fé, nós temos que acreditar nisso, porque muitas vezes nós rezamos pedindo ajuda, pedindo alguma coisa para Deus, para Jesus, para Maria, seja lá para quem for, e nós não recebemos e achamos então que, então acho que não é bem assim, eu não acredito muito, enfim. Nós temos que entender, né, que nós estamos aqui nesse planeta Terra, reencarnados, já tivemos inúmeras vidas pretéritas, então nós também temos a questão da ação e reação, né? Nós não sabemos exatamente o que fomos na vida pretérita, por que motivo nascemos no Brasil, com esse corpo, com esse rosto, com essa família, enfim, é uma grande história pretérita que nós estamos momentaneamente esquecidos, então nós não podemos também achar que basta pedir que nos será dado assim de graça, né? Primeiro que nós temos que saber qual é o passado aí envolvido na história de cada um de nós, né, o que nós merecemos ou não, e também temos que ver se nós estamos nos esforçando, né, pessoal, porque é muito fácil a gente pedir ajuda divina e não movermos uma palha para isso, né, aquela velha história que eu sempre falo, não adianta a criança, o adolescente ou mesmo o adulto pedir ajuda a Deus para passar numa prova na escola ou na faculdade se ele não estuda para a prova. Deus não vai chegar lá na prova, pegar na mão do sujeito e fazer a prova para ele tirar 10. Não vai. A pessoa tem que se esforçar, a pessoa tem que fazer a parte dela, tem que estudar ali a matéria e pedir ajuda a Deus no sentido de ter calma, de ter tranquilidade, para se recordar de tudo aquilo que ela estudou no momento da prova e, enfim, conseguir tirar uma boa nota. É assim que funciona. Nada vem de graça para nós, nós temos que fazer a nossa parte. Aquele velho chavão, né? Ajuda-te que o céu te ajudarás, né? Você não pode só ficar pedindo ajuda para Deus e não fazer a sua parte, né? Então isso é importante. Essa fé religiosa sobre esse aspecto, é importante que nós acreditemos em Deus de forma lógica, de forma racional, e que também façamos a nossa parte quando nós pedimos algum tipo de ajuda, para que nós possamos ser dignos dessa ajuda que foi pedida. Tem uma historinha bem curiosa, que eu já contei em alguma outra oportunidade, que fala sobre essa fé religiosa. Havia ali uma cidade que estava há muitos anos sem chuva. A cidade ficava em uma região ali meio desértica, né? Então chovia pouco, mas aquela vez a seca estava realmente forte. Já fazia alguns anos que não chovia. Então a população foi até a igreja ali e pediu ao padre que fizesse uma missa especial, pedindo que Deus mandasse chuva ali para aquela localidade. E o padre se recusou, falou, não vou rezar a missa coisa nenhuma, vocês não têm fé, vocês não acreditam, eu não vou rezar. Mas o pessoal não desistiu, ficou lá enchendo a paciência do padre, pelo amor de Deus, seu padre, faz uma missa especial para que caia chuva aqui na nossa cidade,
Está bem complicada a situação, as lavouras já estão todas secas e realmente ali o açude está secando, a gente não sabe mais o que fazer, pelo amor de Deus, padre, faz essa missa. Aí o padre ficou ali comovido e falou, tá bom então, vou fazer, vai, eu não acho que vai adiantar, mas se vocês estão insistindo eu vou fazer, só para não dizer que eu sou chato. Então está marcado aí, domingo às 9 da manhã vai ser a missa especial pedindo chuva. Então foi-se lá, passou-se a semana, chegou no domingo às 10 horas, às 10 horas da manhã, ou às 9, nem lembro mais qual hora que eu falei, mas enfim, a missa no domingo de manhã. Todo mundo foi para a igreja bombando, cheia de gente, o padre chegou ali, entrou pela porta da frente da igreja, foi passando ali entre os bancos, olhando para as pessoas de um lado para o outro, pensativo, subiu ali ao altar, fez ali aquela abertura ali cerimonial, e aí disse ao pessoal, caros cidadãos aqui da cidade, eu sinto muito, mas infelizmente eu não vou fazer a missa pedindo que Deus mande chuva para nossa cidade. E todo mundo, como assim? Não sei o quê, aquele burburinho, aquela falação, o pessoal meio revoltado, até que o líder ali da cidade, né, o líder da comunidade, se levantou e falou, padre, com todo respeito, o senhor está enganado aí. Nós estamos aqui reunidos para essa missa e queremos saber por que o senhor não vai querer fazer a missa que nós tanto pedimos. E o padre foi curto e grosso, eu não vou fazer porque vocês não têm fé. E aí o pessoal, como assim não temos fé? Nós estamos aqui todos reunidos para essa missa especial. Como é que o senhor pode falar que nós não temos fé? E aí o padre simplesmente falou, olha, tanto é verdade que vocês não têm fé de que essa missa realmente vai trazer chuva, que eu passei aí no meio de vocês e não vi uma pessoa com guarda-chuva na mão. Se vocês realmente acreditassem que essa missa traria chuva para a cidade, vocês deveriam estar com um guarda-chuva aí debaixo do braço. E aí o sujeito que havia se levantado não sabia nem o que fazer, né? Sentou ali todo envergonhado, o pessoal ficou em silêncio e realmente percebeu o que o padre queria dizer. Ou seja, eles haviam pedido ali uma missa especial para que Deus trouxesse chuva para a cidade, só que eles, de fato, pediam aquilo da boca para fora, porque eles nem sequer levaram um guarda-chuva para se proteger da chuva, porque se realmente eles acreditassem, a chuva poderia cair a qualquer momento, inclusive no momento em que eles estivessem saindo da igreja. Então essa é uma historinha engraçada que eu contei em uma outra oportunidade, que eu acho muito válida, porque ela bem ilustra aquilo, o que o Evangelho diz e o que eu quero dizer agora para vocês, ou seja... Nós temos que ter fé, nós temos que realmente acreditar naquilo que nós estamos pedindo, naquilo que nós estamos fazendo, para que isso possa realmente se tornar realidade, se concretizar, se transformar naquilo que nós buscamos. Então é importante, pessoal, como eu falei no começo, relembrar sempre os dois aspectos da fé. O primeiro, que é a fé em nós mesmos. Nós temos que acreditar no nosso potencial, nós temos que acreditar que aquilo que nós estamos fazendo, ou que vamos fazer, vai dar certo, para que realmente possa funcionar. Não é garantia de que vai dar certo, não vamos ter também a ilusão de que porque você acredita vai dar certo. Não, mas vai aumentar muito as chances de dar certo. É como o rapaz que vai querer se aproximar de uma moça para conversar, ver se rola alguma coisa. O não ele já tem, ele tem que tentar o sim. Então a vida também é dessa forma, nós já temos o não da vida, nós temos que tentar o sim, nós temos que nos esforçar acreditando em nós mesmos para tentar o sim. Se nós tivermos o não, paciência, pelo menos nós tentamos, nós acreditamos que nós poderíamos chegar ao sim, e se não chegamos é porque não era o momento, enfim, paciência. Vamos nos lembrar de novo aqui do nosso amigo Rudy. Vejam esse filme, pessoal, é muito bom, muito interessante. E também, para concluir, como eu falei, o segundo aspecto, que é a fé religiosa. Vamos acreditar naquilo que a nossa religião nos apresenta como correto, mas vamos questionar. No caso do Espiritismo, tudo tem uma explicação. Quem ainda não fez a escola do Espiritismo, que são os 4 anos da escola mediúnica, que se diz, tem também os 2 anos de aprendizes do Evangelho. Quem não fez, faça. É interessante, você vai aprender uma série de coisas, vai ter resposta para uma série de questionamentos. Então é bem importante que quem ainda não fez, faça, porque vai trazer uma nova visão de vida. Então, pessoal, é basicamente isso. A lição de hoje que eu quis aqui passar para todos nós é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Vamos sempre nos lembrar.
a fé em nós mesmos e a fé religiosa. Vamos sempre acreditar, porque esse é o primeiro passo para que as coisas deem certo. Agradeço a atenção de todos vocês, espero que tenham gostado, espero que essas palavras de hoje sejam úteis de alguma forma para todos vocês, que Jesus nos ilumine, nos abençoe e esteja sempre conosco, hoje e sempre. Obrigado, pessoal, e vamos terminar aqui nosso comentário de hoje com as vibrações. Vou colocar uma musiquinha de fundo aqui para a gente poder fazer as vibrações. Fechemos os nossos olhos por alguns instantes para agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, por estarmos vivos, com saúde, e pedimos que a equipe espiritual de Jesus, presente em todo o nosso planeta, possa especialmente proteger e amparar todos os profissionais de saúde que têm atuado aí na linha de frente contra o coronavírus, que todos estejam protegidos, cuidando com muito amor e carinho dos doentes, que infelizmente aparecem aos montes dia após dia. Vibremos, Senhor, para que a nossa vacina seja distribuída tão logo seja possível, que o maior número possível de pessoas seja vacinada, para que fiquem todos imunizados contra essa doença tão grave que tem assolado todo o planeta. E mais importante, Senhor, vibremos por todas as pessoas em todo o mundo, para que haja mais amor, mais paz, mais compreensão e menos egoísmo, menos radicalismo. Que as pessoas tenham compaixão, que as pessoas tenham compreensão, que amem umas às outras, que não se deixem levar por sentimentos negativos que só trazem discórdia, discussão e problemas. Jesus, nosso querido irmão, esteja sempre conosco, iluminando o nosso caminho e nos dando forças para vencer os obstáculos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, uma ótima semana, um abraço, fiquem bem. Tchau.